O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, as almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Óbvio, tudo que nós temos aqui depende muito da permissão divina, nós temos que agir segundo a vontade divina. E Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, nos traz as nossas oportunidades de podermos estar compreendendo as leis que regem a vida espiritual. Moisés, quando proibiu as comunicações com os mortos, já vimos anteriormente que Jesus revogou comunicando com o próprio Moisés e com Elias. Ou seja, na hora de conversarmos com os espíritos, nós precisamos ter maturidade para conversar com os espíritos. Não comercializarmos com os espíritos. Isso é importante que entendamos para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem-estar. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso. Não admite manifestação de quaisquer espíritos bons ou maus sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja de tal não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensa de tal permissão. E aí, um passo importante para nós entendermos que todo trabalho espírita começa e termina com uma oração. Todo trabalho nosso, que é junto à espiritualidade, começa e termina com uma oração. E assim nós vamos procurar agir, assim nós vamos procurar trabalhar dentro daquela nossa responsabilidade de fazermos o que devemos fazer para estarmos em melhores condições, para estarmos em condição de melhor servir a causa do Pai. O Espiritismo diz mais que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se opõem à disposição destes. Ou seja, à medida que nós fazemos o nosso apelo pedindo permissão a Deus, os espíritos vêm de boa mente, se a nossa disposição for realmente segundo a vontade de Deus, se for para nós não fazermos, nos instruirmos, para nos aperfeiçoarmos e para obtermos informações úteis para o nosso crescimento espiritual. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se. Obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. Os bons espíritos, ele tem o livre-arbítrio de vir ou não. Os espíritos superiores normalmente coordenam as manifestações mediúnicas, as reuniões mediúnicas, e traz para nós a compreensão daquilo que nós devemos fazer, das atitudes que nós devemos tomar. Dentro da reunião mediúnica, ou seja, com a observação da comunicação, nós vamos saber de que jeito vamos lidar com aquele espírito. Por outro lado, nós temos que compreender também a necessidade da oração, do recolhimento e do bom entendimento das coisas que estão acontecendo ali. A partir dali, nós vamos então começar a absorver as informações, refletir sobre as informações, para procurarmos trabalhar intimamente na nossa construção íntima, para refazermos-nos e estabelecer as verdadeiras metas que devemos seguir para construirmos o amor e a paz em nossas almas. Fazendo isso, nós estaremos sempre na construção de um mundo melhor. E os espíritos, ao chegarem para se manifestar, segundo a vontade de Deus, conforme está dizendo ali, deixando bem grifado para a gente entender que é sempre obedecendo à vontade de Deus, ele vem para passar a informação ou falar da sua situação no mundo espiritual. E se vocês tivessem ideia de quantos espíritos querem se manifestar na reunião mediúnica e apenas 1, 2 ou 3 podem, vocês tivessem um mínimo de compaixão, ou melhor, o mínimo de compaixão que a gente tenha, a gente quer ser um médium, super médium, para receber todos, deixar que todos falem, que todos se esclareçam. Mas não tem condição. É humanamente impossível fazer isso. Então, a gente tem que ser gerenciado, nossa mediúnica, por espíritos superiores e os bons espíritos, para vir da comunicação 1, 2 ou 3, de acordo com a possibilidade dos médiuns, para que eles recebam a devida orientação, a devida instrução e sigam, assim, os demais,
Fiquem satisfeitos por ter visto aquele que deu comunicação expressar seu sofrimento e receber as palavras de consolação. Assim, é importante que nós saibamos que as reuniões onde recebemos os espíritos para suas devidas comunicações, elas são pautadas no respeito ao espírito, aos seres humanos e a Deus. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só de se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa em ar de gracejo. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. O gracejo é uma coisa muito perigosa. Portanto, nós temos que estar na reunião mediúnica, imbuídos dos nossos melhores sentimentos, da nossa responsabilidade e principalmente procurando fazer realmente o melhor possível para que aquela reunião transcorra da melhor forma possível, esclarecendo os espíritos e orientando aqueles que precisam ser orientados. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que se lhe fazem? Perfeitamente. Visto como também o seu livre-arbítrio, ou seja, ele pode recusar, ele tem um livre-arbítrio de dizer que se vem ou se não vem. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição? Mas um outro ponto, e se ele estiver ocupado? E se ele estiver num trabalho ou na outra reunião mediúnica? Então eles vão vir segundo a possibilidade deles, segundo as condições que cada um apresente. E vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam o vosso nome? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Então, quando um espírito pode recusar, são aqueles que são superiores aos evocandos, né? A quem está lá evocando os espíritos, quem é superior a ele, ele pode se negar a vir. Mas o espírito superior pode ser constrangido a vir, ou por um superior, ou pela própria equipe que está evocando a ele. Mas não é porque ele é um espírito inferior que as pessoas vão brincar, vão fazer gracejo, vão tomar atitudes inconsequentes ou incondizentes com o Evangelho. Por isso, nós temos que estudar bem o Evangelho para tratarmos aqueles espíritos que estão ali com respeito, com amor, com responsabilidade. Porque somente assim nós vamos conseguir orientá-los e fazê-los seguir o caminho redentor, o caminho que conduz ao Pai. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, está esclarecendo mais sobre esse tópico, sobre esse aspecto. Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e afastarem aos maus espíritos. Uma pequena frase, mas colocando respeito a Deus, aos espíritos que vêm e aos nossos protetores, nossos anjos de guarda. Somente com esse respeito, somente com essa compreensão, nós vamos conseguir os objetivos superiores os objetivos superiores da nossa reunião mediúnica, que é esclarecer os espíritos e esclarecer a nós mesmos e sairmos dali com a consciência tranquila de um dever bem cumprido. E, em se tratando da evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco, etc. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 217, item 203. Ou seja, sempre pautando no respeito, no amor e na responsabilidade. E é assim que nós vamos construir e edificar um mundo melhor intimamente e para aqueles que estão caminhando conosco, aqueles que estão ao nosso lado. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, da nossa vida um repositório de luz, quando nós, através das nossas atitudes, das nossas ações, estaremos construindo, edificando a paz verdadeiramente em nossas almas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.
hoje e sempre.